Bom, vamos falar agora sobre sensor de temperatura, tá? Nessa máquina aqui, a gente tem 5 sensores de temperatura. Temos 2 sensores de temperatura aqui na evaporadora e 3 sensores de temperatura na condensadora, tá? Dependendo do fabricante, dependendo do modelo do equipamento, a gente pode ter mais sensores de temperatura ou menos sensores de temperatura. Uma coisa que a gente precisa se atentar muito são nos valores dos sensores. Existem sensores de 5K ohms, de 10K ohms, de 15, 20, 50, 100, 200K ohms. Então a gente precisa se atentar qual que é o valor do sensor daquele equipamento específico, tá? Em um mesmo equipamento, a gente pode ter até 3, 4 valores de sensores diferentes. Por exemplo, aqui ó, nós temos 3 valores de sensores diferentes. Na placa da evaporadora, nós temos aqui ó, sensor de temperatura ambiente, aquele sensor que vai fazer a leitura da temperatura do ambiente. Esse daqui ele é de 10K ohms. Sensor de temperatura da serpentina. Esse sensor aqui, ó, ele é de 5K ohms. Ou seja, na evaporadora nós temos 2 valores de sensores diferentes. Dependendo do fabricante, o sensor pode ser o mesmo valor. Então precisa se atentar ao modelo do equipamento para poder ver qual que são os valores dos sensores. Já que na condensadora, nós temos aqui, ó, este sensor aqui que é o sensor do tubo de descarga. Não, desculpa, gente, esse sensor aqui, ele é o sensor do condensador, tá? Esse sensor ele é de 5K ohms. Esse outro sensor aqui, ó, que ele é aquele que fica atrás da condensadora, de 10K ohms. E esse aqui é o sensor do tubo de descarga, ele é de 200K ohms. Então, ó, 200, 10 e 5K ohms são valores de sensores diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado para ver quais são os valores dos sensores correspondentes ao que a gente vai fazer a substituição, o que a gente vai fazer o teste. Se a gente fosse basear pelo sensor que está no mesmo equipamento, na mesma placa, a gente pode colocar sensores errados, tá? Para fazer o teste do sensor, o que a gente precisa? Precisa de fazer algumas aferições, né? E quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Termômetro, tá? Nós temos aqui o termômetro Penta. Temos aqui um outro termômetro, que é um termômetro mais simplesinho, é um termômetro mais barato também. Então, na falta de ter um termômetro Penta que custa uns 400, 500 reais, pode comprar um desse que custa uns 30 reais. Vou precisar ó, do multímetro, tá aqui, o multímetro, um copo com água, uma fita isolante, eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a finalidade do copo com água e fita isolante, e uma tabela de conversão de temperatura resistência, tá? Nós temos aqui uma tabelinha de conversão. Na apostila de vocês também tem uma tabela, mas eu vou mandar essa tabelinha aqui também para vocês, tá? Vai ter lá uma página onde vocês vão conseguir baixar essa tabelinha também. Então, uma tabela de conversão. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o sensor de temperatura que está dando possível problema, retira ele do equipamento, a gente não consegue fazer o teste com ele conectado no equipamento, a gente precisa retirar, então eu vou retirar este sensor aqui, por exemplo, para fazer o teste. Tá, retirei esse sensor aqui é o sensor da serpentina do evaporador, tá? O que eu faço com ele aqui agora? Tanto no termômetro Penta ou no termômetro convencional aqui, esse termômetro mais simplesinho, eu pego e junto os dois sensores aqui, ó, tanto o sensor de temperatura da evaporadora quanto o sensor do termômetro, tá? Pode ser esse aqui também, ó, não teria problema. Eu vou usar esse termômetro aqui, que é termômetro mais simples, né? Mais barato, mais fácil de adquirir. Aí eu pego a fita isolante. Então eu pego a fita isolante aqui, ó, e passo a fita isolante nos dois sensores aqui bem juntinho, ó. Opa, a luva tá atrapalhando um pouquinho. A luva tem hora que ajuda, tem hora que atrapalha um pouquinho. Passo aqui bem juntinho os dois, tá? Então eu pego aqui agora o sensor de temperatura junto com o sensor do termômetro
e coloco ali no copo com água. Eu poderia até fazer aferição nele assim mesmo, né? Só que acontece? O ar pode bater em algum local aqui e dar um erro de leitura de temperatura. Então, para eu ter uma temperatura uniforme em volta dos sensores, eu coloco ele no copo com água. Essa água pode ser uma água gelada, não tem problema, pode ser uma água da torneira, né? Pode ser de qualquer jeito essa água, não precisa ter uma temperatura específica a água não. Por quê? Porque depois que ele estabilizar a temperatura aqui, eu vou comparar a temperatura junto com a tabela. Aqui a tabelinha. Eu vou comparar a temperatura junto com a tabela e ver qual que vai ser o valor de resistência do meu sensor e ver se está batendo com o valor daqui da tabela. Então vamos esperar a temperatura estabilizar. Bom, ó, a temperatura aqui agora já estabilizou, ó, em 15,9 graus Celsius, tá? Eu peguei aqui uma tabela de conversão temperatura e resistência, um pouquinho maior para ficar mais fácil a visualização. Então, eu vou conferir aqui agora esse valor de 15,9 com os valores aqui da minha tabela. Então, o que eu tenho aqui mais próximo da minha tabela, ó, aqui é a temperatura em graus Celsius, aqui é a temperatura em Fahrenheit. Então, 15,9 mais próximo é 15. E aí eu vou jogar aqui para o lado para poder ver qual que é o valor que vai me dar esse sensor de temperatura a 15 graus, o sensor de 5K, ó, 5K a 15 graus. Então, ó, tem que dar um valor aproximado de 7,94 K ohms. Tem uma tolerância de mais ou menos 10%, tá? Então ele tem que estar na casa dos 8 K ohms. Então, vou pegar aqui agora o multímetro, vou colocar ele aqui, ó, em 200K, porque a minha leitura é 200 ohms, 2K e 200K ohms. Então vou colocar aqui na leitura de 200K, vou colocar aqui no meu sensor, ó, o valor que está dando, ó, 7,9. Veja que é o mesmo valor que está dando aqui na tabela. Vou voltar aqui de novo para a tabela, ó. Sensor de 5K, numa temperatura de 16, ali está dando 16 graus agora, ó, 16,1, então 15 graus, ó, 7,94, né? Então, ó, 7,8, com aquela tolerância de mais ou menos 10%, tá na faixa. Ou seja, esse meu sensor é um sensor que tá bom, tá funcionando perfeitamente. Então, esses testes são os testes que a gente consegue fazer no sensor de temperatura. Pô, Ricardo, mas é só isso? Eu tô com o meu equipamento lá que está dando erro de sensor de temperatura, e no caso, esse sensor aqui, que é o sensor da serpentina, né, do evaporador. O código de erro é erro de sensor de temperatura da serpentina. Eu testei o meu sensor e o meu sensor tá bom. É só isso? Não faço mais nada? Não, tem outros testes que a gente consegue fazer. Então, nesse momento, eu já consegui ver que o sensor tá bom. Então, qual é o outro teste que a gente consegue fazer? Bom, nós fizemos o teste do sensor de temperatura e a gente viu que o sensor de temperatura ele está bom. Esse processo, esse teste é feito em todos os sensores. Mostrei para vocês o que a gente precisa de ferramenta para poder fazer os testes e como é feito os testes nos sensores de temperatura. Além disso, também a gente pode fazer o teste aqui no terminal onde o sensor de temperatura é conectado. Então, esse sensor de temperatura ele é conectado aqui. Então, ó, sensor de temperatura da serpentina, do evaporador, e este daqui, ó, é o sensor de temperatura ambiente, é o que controla a temperatura de conforto no ambiente onde está sendo climatizado. Então tem os dois aqui. Então qual é o outro teste que a gente pode fazer? Ver se está chegando tensão aqui no terminal, tá? Então eu vou soltar aqui, ó. A gente tem aqui os terminais, vou soltar o outro também, ó. Soltei os dois sensores. Nós temos aqui, ó, os terminais, onde é conectado o sensor de temperatura. Nesse terminal, tem que estar chegando uma tensão de 5 volts, tá? Então, com o multímetro, com a máquina ligada, a gente vai medir para poder ver se está chegando 5 volts ali. Porque às vezes o seu sensor está bom, mas como não está chegando os 5 volts aqui no terminal, a sua máquina vai dar o código de erro de sensor de temperatura. Então você vai ficar trocando sensor, trocando sensor, trocando sensor e não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema está na sua placa.
não está no sensor de temperatura. Então eu vou ligar a máquina e vou mostrar para vocês aonde faz os testes na placa. Bom, eu já energizei a máquina está energizada. Eu vou agora mudar a escala do meu multímetro, tá? Então aqui, ó, eu deixei em escala de resistência, que a gente estava testando a resistência do sensor. Eu vou trazer ele agora para tensão contínua, tá? Então é aquele V com um tracinho reto e um tracinho pontilhado embaixo. Tensão contínua. Qual que é o valor que tem que dar ali? 5 volts. Então eu vou deixar aqui, ó, na escala de 50 volts. É o suficiente, que ele tem que dar 5, 50 vai ler perfeitamente. E aonde que eu tenho que fazer essa leitura? Você vai pegar o terminal, ó, esse terminal aqui é um terminal com 3 pinos, uma pinagem tripla. Você vai ver aonde é que está ligado o sensor. Então, ó, o meu sensor está ligado nos terminais da extremidade. O do meio não tem nada ligado. Então, aqui nesse terminal aqui, nesse aqui, ó, eu vou testar os terminais da extremidade. Então, eu vou pegar o meu multímetro, a minha ponta de prova, e vou colocar aqui, ó, nos 2 terminais de fora. Um aqui e outro ali. Olha a tensão que está dando ali, ó. 5 volts. Ou seja, está saindo tensão da minha placa. 5 volts. Volta aqui no terminal. Olha lá, estou medindo os terminais de fora. Tem outro terminal aqui no meio, mas esse terminal no meio não é ligado nada, só é ligado aqui nos terminais de fora. Então aqui está ok. E o outro terminal ali, que é o meu terminal de sensor de temperatura ambiente. Se a gente olhar ele, ó, ele tem 4 pinos. Porém, o terminal só é ligado em 2. Se a gente colocar ele na posição aqui, ó, vamos olhar a posição, ó, ele é ligado nos 2 terminais do lado de cá, ó, nos 2 terminais de cá, ó, esses 2 aqui, desse lado, não desse lado aqui. É os 2 terminais desse lado aqui. Então eu vou aferir nos 2 pinos aqui desse lado, com cuidado. Ó, encostei em um, encostei no outro, olha lá, ó, 5.03 volts. Ou seja, os 2 terminais estão saindo 5 volts perfeitamente. Nesse caso aqui, se está dando código de erro de sensor de temperatura, está saindo 5 volts aqui, provavelmente o problema está no meu sensor. Agora, se o meu sensor está bom e não está saindo 5 volts aqui na placa, no terminal da placa, aí o problema é minha placa. Eu vou ter que trocar a placa, certo? Uma outra coisa também, tem gente que gosta de testar com um conector ligado. Ah, eu vou testar, mas vou testar com o conector ligado. Até consegue testar, até consegue sair um valor. Só que nesse caso não vai sair os 5 volts, vai sair menos. Quanto que vai sair? Eu não sei dizer, porque precisa saber qual que é a temperatura que o meu sensor está lendo. Então, nesse caso, sabendo a temperatura, aí eu sei quantos volts dá. Se eu não souber a temperatura, eu não sei quantos volts vai dar. Mas eu sei que vai dar uma tensão menor do que a de 5 volts. Olha lá, ó. Nesse caso aqui, ó, tá dando 2.31 volts. Se eu aquecer aqui, ó, vocês vão ver que vai alterar o valor. Olha lá, ó, tô aquecendo, ó, ó o valor alterando, ó, o valor diminuindo. Então, conforme altera a temperatura no sensor, também altera o valor. Então, esse é um teste que não dá para ter tanta precisão, porque eu preciso saber qual que é a temperatura que o meu sensor está lendo. Se eu souber a temperatura, eu vou conseguir saber qual que é o valor de tensão que ele tem que dar, tá? Da mesma forma que faz o teste aqui na placa da evaporadora, eu vou vir para cá, ó, também faz o teste aqui na placa da condensadora. Então veja que aqui são os sensores de temperatura do meu condensador. Ó, um terminal tem um sensor e o outro terminal, ó, é um sensor duplo, tá vendo? Então nesse caso aqui do sensor duplo, se eu tirar ele fora aqui, ó, se já não deu tempo, porque se ficar muito tempo sem o sensor, ó, já tá dando código de erro já, ó, aqui, ó, a luzinha piscando, ó, já tá dando código de erro. Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer o teste de tensão aqui, ó. Eu sei, ó, pelo que eu vi aqui no terminal, eu tenho 2 terminais do lado esquerdo, 2 terminais do lado direito, que é onde está ligado o meu sensor. Então, os 2 terminais aqui do lado esquerdo tem que dar 5 volts. Olha lá, ó, 5 volts. E os 2 terminais do lado direito também tem que dar 5 volts. Vamos medir aqui, olha lá, ó, 5 volts.
Ó, 5 volts. Certo? Então também é 5 volts aqui na placa da condensadora. Se a gente ficar muito tempo com a máquina sem os sensores estarem ligados, a máquina ela entra em proteção, ela desarma tudo. Então pode ser que você vá fazer o teste de sensor de temperatura e não consiga fazer nenhuma leitura. O que você faz nesse caso? Desliga a máquina da alimentação, desliga o disjuntor, deixa de 5 a 10 minutos desligado, depois você liga de novo o disjuntor. Você vai resetar a placa e aí ela vai voltar a liberar tensão para os sensores de temperatura. Tranquilo? Então, de sensor de temperatura é isso que eu tenho para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar lá no WhatsApp. A gente vai ter um grupo de WhatsApp para poder esclarecer dúvida. Então, tendo alguma dúvida, é só chamar lá. Tranquilo? Então, vamos para o próximo vídeo.